Recentemente completei 30 anos e sempre foi uma idade que eu sempre quis ter. Mas eu compartilhei nos meus stories no Instagram sobre o fato de eu estar me sentindo muito bem comigo, de forma que fazia muito tempo que eu não sentia, eu estava muito feliz, em paz e até me sentindo mais capaz do que eu achava que eu era capaz de fazer certas coisas. Uma amiga querida mandou mensagem falando, grava um vídeo no YouTube falando sobre isso que eu quero saber. E aí eu falei, por que não? E aí eu separei os meus aprendizados, os meus 30 anos. Não sei se necessariamente eu aprendi ao ponto de colocar em prática todos os dias, mas consegui entender para que eu esteja sempre me vigiando para guiar minha vida da melhor forma. E aí eu separei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês. E pode ser que, se de alguma forma ajudar alguém, ótimo, esse vídeo já vai ter valido a pena. Então, eu vou começar falando algo mais pessoal. Separo primeiro para o pessoal e depois eu vou para a parte que envolve o externo. O primeiro ponto que eu aprendi foi eu me coloco como minha prioridade. Eu aprendi que colocar a mim como a prioridade da minha vida, ela começou a funcionar de uma forma muito melhor. Eu percebo que eu valorizo mais meu tempo, eu valorizo mais as coisas que eu gosto, eu comecei a explorar coisas que eu tinha vontade de fazer e antes eu não fazia porque de alguma forma eu não tinha uma validação externa. E até eu anotei que, pra mim, isso começou no perder o hábito de pedir a opinião sobre tudo com a intenção de validação. Então eu tinha muito esse hábito de pedir para as pessoas a opinião, mas querendo que elas validassem aquilo que eu disse que eu queria fazer e não realmente querendo ouvir uma nova perspectiva. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de pedir opinião. E conforme eu parei de pedir opinião e comecei a agir por mim, eu fui tendo os meus conhecimentos por aquilo que eu queria fazer, eu comecei a conseguir passar a pedir opinião para realmente escutar um outro ponto de vista. Sempre eu consigo ter essa maturidade? Não, porque é um processo, como eu falei, foi um entendimento. Não necessariamente é um aprendizado escrito em pedra, né? Depois ele veio de uma forma de fazer os meus planos, o que eu queria fazer de uma forma racional. Eu quero fazer isso. Eu tomei essa decisão, eu vou fazer isso, eu vou para esse lugar, eu vou fazer isso, esse horário. E aí, se alguma pessoa não pode, ou algo do tipo, eu não vou esperar por essa pessoa necessariamente para fazer aquilo que eu tô a fim de fazer. Antes eu via as agendas das pessoas para eu adaptar a minha agenda para o que eu queria fazer. Então eu encontrava espaços vazios para incluir aquilo que eu queria fazer, e não o contrário. Eu tinha a minha agenda e aí incluía o que envolvia outras pessoas. Na real é que antes eu achava que se eu fosse já fazer minha programação, incluir aquilo que eu quero fazer, aquilo, as minhas vontades, eu ia acabar não indo para vários eventos, eu ia acabar não participando de várias coisas, eu ia acabar ficando muito sozinha. Sendo que na real isso nunca aconteceu. Eu sempre consegui fazer minhas coisas, fazer as programações de coisas que as pessoas me chamaram, sem negligenciar aquilo que eu queria fazer. E óbvio que teve momentos que a minha escolha foi não fazer o que eu queria fazer naquele momento, porque eu queria muito mais estar naquele evento. E aí também é uma escolha minha, não porque por alguma pressão social ou por alguma coisa na minha cabeça, do tipo, alguém não vai gostar de mim ou algo do tipo, é muito diferente. Depois ele veio como forma de encorajar e expor as minhas pequenas estranhices. Então eu sempre fui aquele tipo de pessoa, e acho que ainda sou um pouco, que você esperar entender o ambiente e aí você mostra a personalidade que você quer para esse ambiente, você não mostra tudo que você é, você vai indo aos poucos. Apesar de ser inteligente para você não ficar muito vulnerável em um ambiente, às vezes eu acabava não expondo minha personalidade e acabava ficando uma pessoa muito neutra, muito à média, sabe? Assim, em alguns ambientes que às vezes demandavam uma postura mais certa. Às vezes eu perdi o time. E aí eu comecei a explorar esse lado das minhas estranhices, ou dos meus gostos, aos poucos com os novos amigos. Então, ter mudado de país
faz com que você queira fazer novas amizades. Então você vai se adaptando, você vai mostrando o seu lado aos poucos. Só que eu fui vendo que quanto mais eu expunha quem eu era nessas convivências, mais eu fui me aproximando de pessoas que faziam sentido com essas minhas estranhas. Quem eu queria ter perto, quem entendia aquilo, ou quem via essas minhas estranhas. Estou chamando de estranhas, mas é porque às vezes não é tão comum a muitas pessoas, porque, enfim, somos individuais, né? E, enfim, é legal ter essas estranhas. Eu fui vendo que dá pra realmente encorajar e... a palavra em inglês é embrace. Realmente valorizar essas estranhas, porque é o que faz ser quem eu sou. E eu tenho que valorizar isso. E aos poucos eu fui vendo quem eram as pessoas que, independente dessas minhas estranhas, por mais que não tivesse muito a ver com elas, me amavam da mesma forma, ou me queriam perto da mesma forma. Então, essa parte de encorajar minhas estranhas me fez também reacender uma energia dentro de mim de quando eu era criança, quando eu era adolescente. E eu uma vez escutei alguém falando sobre isso, né? Tente lembrar aquilo que era natural pra você quando criança e que você foi deixando pra trás por ser um adulto. E eu voltei a trazer essas coisas pra mim e eu fui vendo que aquilo nunca deixou de ser meu. Enfim, depois a outra forma que veio foi a forma de tentar coisas novas que não necessariamente pareciam ser do meu feitio. Então, por exemplo, sei lá, testar um esporte que não tem nada a ver com você, sei lá, esgrima, hipismo. Eu não testei esses esportes, mas sei lá, é um exemplo que eu tô pensando aqui agora, mas é porque tem algumas coisas que são mais pessoais, às vezes eu não quero compartilhar tanto. Mas você realmente explorar coisas que você sempre teve curiosidade, mas eu acho que a galera vai me achar estranho se eu fizer isso. E eu via que tinha muitas partes do externo, né? De como as pessoas vão me ver. Então, tentar fazer essas coisas por mim foi uma mudança realmente que fez muita diferença e me fez ter essa confiança maior em mim. E aí, eu acho que o final, a cereja do bolo, que na real pode ser também a base, foi manter as promessas que eu faço pra mim mesmo. Então, sabe quando você fala assim, eu vou começar na academia amanhã, eu vou fazer esse treino hoje, eu vou no museu, eu vou acordar cedo, eu vou tomar um chá e não um café, deixa eu tomar um chazinho também. Não sei, qualquer coisa que você prometeu pra você, e aí você não faz, sabe? Aí você não faz, você vai perdendo meio que essa reputação com você mesmo. Eu tenho até hoje um pouco isso, mas eu entendi a importância de cumprir as promessas que eu faço pra mim. Então, esse ponto aí de se colocar em prioridade tá muito alinhado com essa questão de você fazer aquilo que você prometeu pra você, porque a gente acaba sempre fala gente, mas tô falando de mim que pode ser que não seja o seu caso, mas eu acho que no geral a gente tem muito hábito de cumprir os compromissos que a gente tem com os outros, né? Então, assim, a gente chega no horário no trabalho, a gente vai embora no horário, a gente entrega a deadline do cliente, a gente marcou com um amigo, a gente vai naquele encontro com um amigo, e aí as promessas que a gente faz com a gente acaba não fazendo, né? Então isso aconteceu muito comigo e tem acontecido cada vez menos, e fico muito feliz por isso. Então bora pro segundo ponto. O segundo ponto que eu acho que realmente mudou 100% a minha vida, tem uns anos pra cá, foi que eu busquei me educar. Buscar me educar pra todas as demandas que eu tinha na minha vida. Eu sempre fui uma aluna boa na escola, não extraordinária, mas normal, né, assim, na média. Mas o meu hábito de buscar aprender sobre temas importantes da vida foi quando eu tinha efeitos negativos na minha vida. Veio também de me sentir manipulada em coisas que eu passei no passado. Eu cansei de me sentir manipulada, enganada. Até passei por uma fase meio cética, de acreditar em várias coisas, enfim. E até perdi um pouco do meu lado mágico, mas foi importante para eu entender quais são os conhecimentos que eu estou escolhendo acreditar por algum tipo de fé e aquilo que tem uma explicação por trás e eu não estou escolhendo ser enganada, eu não quero ficar na ignorância. Eu criei o hábito de, eu tenho um problema, eu tenho uma dúvida, eu vou atrás de o máximo de informação para resolver aquela questão. Então, hoje em dia a gente tem muito acesso, né? TikTok, YouTube, Google, ChatGPT, enfim, a gente tem muita fonte de informação, muitos lugares para aprender o que
você buscar pelo menos isso faz com que você crie essa autonomia de, olha, eu consigo me informar por mim mesmo, sem precisar depender dos outros me trazer essas informações. Isso, de uma certa forma, me deixou muito mais... me sentindo mais... Eu vou usar essa palavra, mas eu acho que essa palavra é meio ruim, mas me sentindo mais poderosa comigo, sabe? De tipo, eu sei o que eu tô fazendo, quais são os efeitos do que eu tô fazendo, até das decisões ruins que eu tava tomando, e eu sei quais são os efeitos positivos daquilo que eu vou fazer. Então, ter o conhecimento, eu sei o tempo que vai demorar para ter alguns resultados, eu sei quais são os riscos que podem ter diante daquilo que eu tô fazendo. Então, tomar decisões ficam mais fáceis, alinhar as expectativas do resultado fica muito mais fácil também, e ter resultados de verdade fica muito mais... se torna uma realidade. E sem esses conhecimentos eu ficava, né, pelo menos, também em algumas situações quando eu não busco informação, de que eu fico meio que pulando de galho em galho, fico perdido, fico gastando energia e que no final gera alguma frustração que não precisava se eu parasse um tempo para buscar um pouco mais de informação sobre aquela coisa. E aí eu anotei alguns assuntos que realmente fizeram muita diferença, assim, prática, aqui, agora, rápido na minha vida. Foi buscar me informar sobre saúde e fitness, né? A questão de transformação de corpo, emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde em geral, como funciona o meu corpo, sobre glicemia, sobre evitar algumas doenças, como controlar meu estresse, enfim, eu tenho uma doença autoimune, então buscar sobre nutrição, os assuntos que eu mais busquei de fato foi a parte de como funciona a nossa mente, a parte de neurociência, neurocomportamental, enfim, a parte de nutrição e a parte de exercício físico, principalmente muscular, desenvolvimento muscular, e tenho buscado muito agora sobre performance, né? Então, a diferença entre estética, saúde e performance, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Então, esse conhecimento, realmente eu comecei a passar a ter resultados na minha vida. Depois eu comecei a entender algumas coisas, depois que eu busquei muito conhecimento. Outro assunto foi finanças pessoais e investimento. É um assunto que a gente não dá para terceirizar. A saúde, eu acho que essa lista aqui são assuntos que eu acho que não é interessante a gente terceirizar. É importante, pelo menos, ter o conhecimento, nem que seja para, se você for terceirizar alguém fazer para você, você sabe se ela tá fazendo bem ou não. Você tá entendendo o que tá por trás daquilo. Então, saúde, fitness, então se eu for contratar um nutricionista e um personal, uma forma você entende o que tá por trás dessa estratégia do que ele tá fazendo. Não é para corrigir o que ele tá fazendo, porque com certeza ele sabe muito mais que você. A probabilidade é muito grande que ele sabe mais que você, mas é pra você entender por que aquilo que ele tá fazendo vai funcionar pra você. É mais isso, porque isso te ajuda a também colocar em prática. Finanças pessoais, investimento, saiba o mínimo possível sobre juros compostos. Saiba o básico sobre juros compostos, sobre bolsa de valores, sobre inflação, sobre cartão de crédito, sobre ter um orçamento pessoal. Então, tenha um conhecimento básico sobre finanças. Veja vários vídeos, compile as informações, teste aos poucos, mas não negligencie esse assunto, é sério. Isso pra mim fez muita diferença, se eu puder dar um conselho, né? Outro ponto é aprender um outro idioma. Se você não fala inglês, se eu não falasse inglês, seria a prioridade ser inglês. No meu caso, foi aprender o francês aqui na França, porque vim pra cá. E a sensação de quando você consegue entender tudo que alguém tá falando, pelo menos a maior parte, se não estiver usando muitas gírias, você conseguir ver a sua evolução de... Eu, 2 anos atrás, não conseguia falar nada, nem ter uma conversa super simples, hoje eu consigo fazer reuniões, trabalhar nesse idioma, mesmo com todos os erros e falhas que eu tenho no francês, porque eu aprendi praticamente ouvindo, não foi tanto com a gramática, então eu tenho minhas falhas, né, no idioma. É uma coisa que realmente minha cabeça ficou totalmente diferente. Ele realmente ajuda na neuroplasticidade. Tem coisas básicas do dia a dia. Então, como consertar uma coisa, como lavar alguma coisa, como arrumar alguma coisa. Enfim, coisas muito simples, mas que vai deixar a sua vida muito mais fácil. E no meu caso, a última coisa foi a questão estética. Então, como fazer uma maquiagem simples, um skincare, cabelo, roupa, para que quando eu precise fazer uma coisa mais assim, eu tô preparado para isso, eu tenho esse conhecimento. Ou só pro dia a dia mesmo, para me sentir bem comigo mesmo, eu tenho esse conhecimento. Então, pegue assuntos que você vê que
tua vida tá difícil naquele ponto, e deixa eu aprender um pouquinho mais sobre isso aqui. Vê uma meia dúzia de vídeos no TikTok, no YouTube, dá uma anotada e vê assim, tá, deixa eu testar por isso aqui. É isso. Vamos pro terceiro ponto? O terceiro ponto é passar a fazer coisas difíceis. Desde que eu passei a fazer coisas difíceis, minha vida ficou totalmente diferente. Mas eu passei por uma fase em que eu fazia muita coisa só porque eu gostava. Eu quero comer a comida que eu gosto, fazer só o exercício que eu gosto, quero só escutar o que eu gosto, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Enfim, só não gosto disso, então eu não vou. Era bem assim, dos meus gostos, meio que escrava dos meus desejos, vamos dizer assim. E eu não tinha resiliência, não tinha muita força, então qualquer coisa que a vida chegava pra me dar porrada, eu emocionalmente não conseguia sustentar aquilo, sabe? Então, sempre que a realidade da vida aparecia, aquilo me pegava com muita força. E às vezes eu não conseguia sustentar, sabe? Eu ficava muito mal. E eu percebi que eu não é uma pessoa que desistia muito das coisas, mas eu sempre passei por ciclos de que eram assim. Quando ficava muito difícil ou muito ruim, não estava gostosinho como no começo, eu saía. Isso em coisas normalmente profissional ou esporte, sempre foi muito assim. Então eu nunca sabia o que acontecia depois que passava essa fase difícil. Como que era a vida depois. E aí desde que eu saí da casa do meu pai, não, acho que antes de sair da casa do meu pai, quando eu fui persistindo em fazer aquilo que eu não queria, o que era difícil, o que era chato, eu sempre via que eu ficava mais forte, que as coisas ficavam mais fáceis, que as coisas fluíam melhor, sabe? Então, de uma certa forma, é igual aquilo que eu falei de se priorizar e ir fazendo as coisas por você. Quando eu conseguia fazer uma coisa difícil, era como se aquela coisa difícil ali, daquele ponto que eu consegui fazer, me mostrasse assim, então talvez aquela outra coisa que eu acho que é muito difícil em outra área da vida, talvez não seja tão difícil assim, vou ver se eu faço. E aí ia fazendo, e aí ia criando esse círculo virtuoso. E no fim das contas é que a vida ela não é fácil, ela não é justa, ela não é simples. Acho que a gente vai sempre, não sempre, mas a gente vai passar por muito perrengue na vida, pro resto da vida. Problemas que a gente nem consegue prever ainda que a gente vai passar. E que se eu tô sempre no prazer, só naquilo que eu gosto, eu não tenho resistência nenhuma para passar por uma coisa mais difícil. E o problema é que essa zona de conforto, que às vezes tá gostosinho de fato, muitas vezes não tá gostosinho, porque não necessariamente eu tô vivendo a vida que eu gostaria de viver. Eu não tô... Um psicólogo meu falava assim, que a zona de conforto não tem nada de confortável, é só um desconforto conhecido. Você tá num ambiente desagradável, você tá vivendo uma vida que muitas vezes não é a que você quer viver, mas você já conhece aquela vida, então você acaba continuando ali. Então, quando eu fui vendo que às vezes a coisa que eu achava que era muito difícil nem era tão difícil assim, eu vendo, talvez todas as outras coisas que eu acho que é difícil não sejam tão difíceis assim. Esse caso aqui agora de gravar esse vídeo é um caso perfeito para isso. Eu comecei a fazer coisas difíceis no esporte essa semana, voltei depois de praticamente 2 meses parada. E tá sendo muito difícil mesmo voltar, parece que eu nunca treinei na minha vida antes. Eu não sei mais respirar ou algo do tipo. E aí me fez voltar a gravar aqui e ter vontade de vir gravar vídeo pro YouTube. E que é algo que eu gosto muito, mas que eu sempre falo, eu tenho que fazer um roteiro, meu celular sempre enche. E aí eu fico falando sozinha aqui, e aí não tá gravando nada, que foi exatamente o que aconteceu. Então eu tô gravando isso aqui pela segunda vez. Enfim, 1000 problemas. Só que aí quando eu comecei a fazer uma coisa difícil em outra área, eu falei, vou fazendo essa aqui também, e aí vou fazendo aquela outra, e vai se tornando esse ciclo. Então fazer coisas difíceis realmente me ajudou e tem me ajudado muito na minha vida pra eu conquistar várias coisas que eu quero. Eu lembro que uma parte muito importante foi quando eu tava participando de processo seletivo, né, eu tava buscando o estágio para fazer o meu MBA aqui, eu fiz em alternância, e tava chegando a data de começar o MBA e eu não tinha o estágio, assim, eu tinha feito entrevista numa empresa que era a empresa dos meus sonhos, trabalhar, assim, desde o Brasil, e eu fui até a última etapa e eu não fui a escolhida, e o motivo que eles falaram pra mim, eu achei que foi uma desculpa, acabou que eu não entendi muito bem, fiquei muito frustrada, e eu não tava conseguindo emprego nenhum.
Meu francês era muito ruim, muito ruim. E eu cheguei num ponto que eu falava assim, cara, o universo não quer que eu faça isso, não é pra mim. E aí, uma pessoa muito importante pra mim olhou pra mim e falou assim, se você ignorar o que você tá sentindo, a dor, essa frustração, esse sentimento de estar sendo recusada, né, mas nem sendo chamada pra entrevista, se você ignorar e focar no que você tá fazendo, faz sentido continuar fazendo. E aquilo me deu um gás, ou pelo menos, tipo, realmente, vou continuar fazendo mesmo na dor. E, cara, se eu tivesse parado, eu não teria o sentimento que eu tenho hoje. Eu fico até emocionada de, olhando pra trás, tudo que eu fiz e aonde eu consegui chegar, o que eu evoluí. Que se eu não tivesse passado aquilo, se eu tivesse desistido ali, eu não teria o gostinho e os resultados que eu tô colhendo hoje, sabe? Então, fazer coisas difíceis torna a nossa vida muito mais leve. Isso, eu tô falando a gente porque não é só pra mim. Eu vejo com outras pessoas na minha vida e fazer a escolha mais difícil, às vezes não é tipo, o que é pra dificultar a vida, mas fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que pareça muito difícil, vai se tornar a sua vida muito melhor. E aí eu vou para um quarto ponto, que é o tomar decisão. Eu sei que a gente está numa fase, numa geração, numa época da vida que a gente vê 1 milhão de possibilidades. Não era isso que existia para os nossos pais ou para os nossos avós, muito menos. Eu não sei como é que é a história da sua família, mas eles não tinham tantas opções, eles nem estavam expostos a tantas realidades como a gente está hoje com as redes sociais. Então eles não tinham muito que, eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não tinha muita essa confusão. Era uma decisão, era aquilo e seguia. Pode terem feito decisões muito ruins também, com certeza. Mas o problema do que a gente está passando hoje, pelo menos isso acontece muito comigo de vez em quando também, é que eu tô sempre flertando com outras realidades. Eu podia trabalhar com tal coisa, eu podia estudar tal coisa, eu podia ser tal coisa, eu deveria fazer tal coisa. Enfim, sempre querendo mudar, porque aquilo parece melhor, aquilo parece não sei o quê. Sendo que eu tô sempre naquela insatisfação de olhar pra grama do vizinho e ver ela mais verde do que a minha, sendo que na real ela pode ser verde porque ela é falsa, né? Ou porque eu tô vendo só uma parte, eu não tô vendo tão de perto assim pra ver a podridão que talvez tenha ali. E uma coisa que eu entendi é que todas as decisões que eu tomar, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades, eu vou ter coisas pra encarar, vou ter coisas difíceis pra viver. Mas eu não vou ter que passar pela angústia de, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu devia ter feito alguma outra coisa? E se, sabe? E a decisão, ela faz com que você vá meio que all in. Tipo assim, eu vou com tudo. Essa decisão que eu tomei, eu vou fazer isso aqui, eu vou atrás disso aqui. Pode ser que aconteçam coisas na vida que vai te levar para outros caminhos? Com certeza. Com certeza. E eu falo porque eu olho pra minha vida e, meu Deus do céu, coisa que eu não sonhei, mas eu tomei decisões. Cada decisão que eu fui tomando me levou aonde eu tô. E eu não fiquei flertando com outras possibilidades. Essa escolha deixa sua mente muito mais tranquila, faz com que você tenha um foco maior, faz com que você consiga enfrentar as dificuldades de uma forma muito melhor, porque você decidiu estar ali. Então você vai focar na solução daquele problema e não ir para outra coisa, sabe? Então, tomar decisões, elas facilitam e simplificam muito a vida e a cabecinha, sabe? Isso realmente, sempre que eu tô muito querendo, não sei, eu falo, cara, toma uma decisão, escolhe um. E vai com essa decisão. Vai com essa escolha e lide com as consequências dela. E o que te ajuda a tomar decisões boas é o segundo ponto, né? Que é buscar se educar. Então, quanto mais você tem informações, a forma de tomar decisões melhores, a probabilidade de tomar decisões melhores é maior. Mas, antes de tomar decisões, tem um ponto muito importante, que foi aprender sobre mim. Entender quem eu sou, o que eu gosto, o que me incomoda. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito... Eu digo que eu sou porque eu ainda vejo isso muito em mim, apesar de saber lidar melhor com isso. Porque aprendi sobre essa característica em mim. Eu sou sensível, mas eu acho que eu tenho uma sensibilidade muito grande. Então, eu choro com facilidade. Então, eu tô aqui falando, eu fico às vezes com vontade de chorar, meu olho enche de água. Caralho, eu sempre fico emocionada. Tinha épocas, todo mês eu achava que eu tava com depressão. Que, meu Deus do céu, que a vida ia se acabar, que, enfim, eu ficava querendo só ficar deitada na cama. E aí foi quando eu comecei a entender sobre o meu ciclo menstrual e como que eram os efeitos dele em mim. Como que eu funcionava em cada semana do mês, quais eram os efeitos que isso tinha em mim.
E que isso era só uma questão hormonal e natural, e uma semana depois eu estava melhor. Então eu sempre me achei muito inconstante, eu achava que eu não conseguia sustentar nada, que eu estava uma semana super empolgada, na outra eu estava morta, e aí eu nunca conseguiria fazer nada. E aí eu entendi que eram meus hormônios. Então eu fui entendendo como que eu funcionava, o que eu gostava, o que era interessante pra mim, o que era ruim pra mim. Então conhecer sobre mim, entender as minhas qualidades, os meus defeitos, isso vai demandar um longo processo, porque a gente vai mudando e tudo mais, e bastante experiência. Então se permitir explorar coisas, testar coisas. Eu comecei sempre a ter referência de algumas pessoas na minha vida, sabe? Eu tenho amigas, ou meu namorado, e eu falo, como que ele agiria nessa situação? E aí eu vou vendo que existem outras possibilidades de como eu posso viver que eu nunca tinha testado antes, e eu assumia que aquilo era eu. Então, esses testes vão me fazendo também conhecer partes de mim que antes eu não sabia. Enfim, essa parte é mais filosófica, mas para tomar decisões eu preciso aprender um pouco sobre mim. E é isso. Sexto ponto da parte pessoal, que é se divertir. Cara, eu já fui uma pessoa muito sisuda, sabe? Assim, irritadiça. Eu ainda sou, eu tenho fases bem irritadas ou chatas, sabe? Que eu fico reclamando de tudo. E tem muito a ver com fases que eu vivi da vida adulta, de se tornar adulta, de me tornar uma pessoa responsável, de pagar minhas contas, de ter que me sustentar por mim mesmo. Mas eu fui ficando muito dura, sabe? Tive uma fase muito de que se eu não fosse dura, as pessoas não iam achar que eu era uma boa profissional também, então eu tinha que falar mais alto, tinha que falar mais grosso. E eu fui entendendo, eu fui ficando muito rígida, sabe? Desde que eu percebi isso, que não faz muito tempo, eu falei, eu quero voltar a me divertir. Então eu tive que ser rígida pra voltar a me divertir. Tipo, tá, agora eu vou ver memes. E hoje eu tenho um ciclo de amigos, e que eu vou falar isso mais à frente, que sabe se divertir com muita facilidade, o que ajuda muito. Então, às vezes eu tô sozinha, e como que eu vou me divertir sozinha? Vou dançar, boto uma música que eu gosto muito. Isso aí muda a energia da minha vida, assim, quando eu consigo me divertir, quando eu consigo me soltar e não ficar tão carré, sabe? Quadrada, sabe? Então, se divertir foi um entendimento que eu tive, que eu tinha esse conhecimento de uma forma muito teórica, que eu tentava aplicar de uma forma meio estruturada, e hoje eu consigo ver que é primordial para poder levar a vida com leveza no meio de tantos problemas. Bom, terminando essa parte mais pessoal, que envolve o meu ser, né, quem eu sou, eu iria para a parte das pessoas da nossa vida, né? Então, pegando esse gancho de se divertir, eu diria, tenha amigos mais divertidos que você. Eu tive uma fase, e eu concordo, eu sei que a gente é a, a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu acho isso muito importante, realmente a gente é moldado pelo nosso ambiente, a gente valida as coisas que a gente faz sem perceber por causa do ambiente que a gente tá, do que as pessoas falam, enfim. Mas essa questão de ter amigos divertidos se você não é uma pessoa tão divertida, ter pessoas desse tipo perto de você muda o astral. Você é contaminado com aquilo. Você ri também, você levar a vida menos a sério, faz você ter mais leveza, sabe? E eu até puxaria um gancho do ter vários tipos de amigos diferentes. Até anotei aqui, ó. Tem amigos que são diferentes de você na forma de pensar sobre a vida, sobre política, filosofia, relacionamento, sobre mil coisas, assim, religião, crenças, sei lá, família, várias coisas. Tem pessoas diferentes, tem pessoas parecidas com você também, tem pessoas mais inteligentes que você perto de você, tem pessoas mais engraçadas que você perto de você, tem pessoas que são parceiras, que estão com você pro que for. Tipo, a gente acabou de mudar pra esse apartamento novo, e assim, a gente fez a mudança em 2 horas, porque tinham vários amigos ajudando a gente. Parceria, sabe? Nos dias difíceis, que você só quer dar uma choradinha, e aquela pessoa te ajuda. E, óbvio, amigos que querem seu bem. Porque às vezes a gente tem amigos, que eu não sei se seriam amigos, né? Na real, talvez seriam pessoas da vida, de que elas não necessariamente querem seu bem. Elas gostam de você, mas, tipo, se você estiver bem ou mal, tanto faz. Você entende essa diferença?
Mas tem pessoas que querem seu bem, sabe? Que querem te ver feliz, que olham pra você, que quando você realiza seus sonhos, o olho dessa pessoa brilha também, sabe? Enfim, tenho amigos assim, eu já tô chorando. Eu falo isso do pessoas diferentes, parecidas, mais inteligentes, mais engraçadas, porque você não fica numa bolha que o nosso algoritmo tem feito a gente ficar. Você não fica naquela sua visão de túnel, sabe? De só ver a vida dessa forma aqui. Você consegue ter visões diferentes que faz com que você queira estudar mais, aprender mais, entender melhor a vida. É muito legal, isso é muito mais divertido também, ter outras referências, sabe? O segundo ponto é ter uma pessoa mais racional que você perto de você. Se você já é uma pessoa racional, muito racional, tem uma pessoa que é mais emocional perto de você. Eu faria vice-versa. Mas no meu caso, como sou muito emocional, tem uma pessoa que foi como uma âncora pra mim, da forma mais positiva possível da palavra, que às vezes âncora pode ser vista como uma pessoa que te prende, né? Assim, te faz não avançar, né? Ficar ali parada. No meu caso, é uma âncora na forma de me trazer pra terra, né? De tirar aqui da fluidez das emoções, dos pensamentos e tudo mais, e trazer pra realidade, trazer pra racionalidade. E ter uma pessoa assim na minha vida foi muito importante. É óbvio que você desenvolver a sua racionalidade sempre vai ser o seu papel, né? Você se colocar como prioridade, você se educar, você também construir a sua racionalidade é muito bom. Mas ter essa pessoa em que você pode ir lá e falar assim, quando você está viajando muito, ou quando você está muito envolvido naquele problema, você pode chegar naquela pessoa e falar assim, tô passando por essa coisa. O que você faria? Ou o que você acha? E às vezes a pessoa ela vai simplificar o problema de uma forma que você jamais seria capaz de fazer. E aquela decisão, aquela racionalidade muda tudo. Faz você fluir, faz você conseguir avançar e sair daquele bloqueio emocional que você tava, sabe? E pra finalizar, eu anotei só algumas coisas extras que são assuntos que me ajudaram a mudar a forma que eu tenho de encarar a vida e que eu recomendo fortemente que você gaste um tempinho pesquisando, lendo ou assistindo alguns vídeos. E também não aceitar a primeira resposta, a resposta mais simples, ver várias coisas. Mas eu diria que estudar um pouco sobre neurociência, hábitos e comportamento humano, entender por que você faz as coisas que você faz, entender por que você tem aquele efeito, por que aquilo está acontecendo na sua vida, você entender os mecanismos do seu sistema de recompensa, né, da sua motivação, da sua parte de dopamina, serotonina, os efeitos que isso tem na sua vida, por que você tem os hábitos que tem, ou os vícios que tem, por que você tem as inseguranças que tem, entender como sua mente funciona para que você saiba usar da melhor forma, entender um pouquinho sobre ciência. Tem muitos canais legais aqui no YouTube que dá para dar uma olhada, ou no TikTok também tem bastante. A parte de ciência ela me ajudou muito a ser uma pessoa mais racional, entender as coisas do universo e me encantar pela realidade, sabe? Porque eu já escutei muito e eu já falei muito que quando eu estava muito na realidade a vida não era mágica. E hoje eu consigo ver mágica na realidade também, assim, achar muito incrível como realmente as coisas são, sabe? Então, ciência é muito legal. Entender um pouco de filosofia é um assunto muito denso, que eu sei muito pouco, mas o pouquinho que eu gastei para estudar é muito legal. Eu escuto todo dia alguma coisa sobre filosofia, que me ajuda a pensar de outra forma, me ajuda a acertar, às vezes, o tom do meu dia, e eu gosto muito de estar sempre lendo um pouquinho. Tô longe de ter um conhecimento profundo, mas o pouco que tem já ajuda bastante. E aprender sobre como ser uma pessoa agradável. Não pra você manipular ou algo do tipo, mas é sempre bom ter pessoas agradáveis perto, né? Então você sentir que você não é aquela pessoa que fica batendo de frente, que é muito agressiva. Mas você saber ser uma pessoa agradável vai deixar a sua vida também mais agradável. Bom, esses foram alguns, eu poderia passar horas aqui falando, eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, teve partes que eu queria detalhar mais e eu preferi deixar talvez para outros vídeos. Se você gostaria que eu aprofundasse algum desses assuntos, coloca nos comentários, qualquer coisa eu vou fazer um próximo vídeo, pode vir do seu comentário. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!